Então, vamos fazer o tilife, vamos escolher o nível. Qual que você quer fazer? Vamos fazer aqui, ó, que tem a raiz saindo aqui, tá? Certo. Tá até marcadinho aí. Certo. Então, começa como o tilife? Então, se você for fazer desse lado aqui, a gente começa fazendo a passagem dos parafusos, tá? E vamos lá. Cadê o número 1? Então, número 1. Então, onde que é o ponto de entrada do parafuso? Então, qual que são as referências? Você vai estar vendo isso aqui, ó, até aqui. A musculatura a gente tem que soltar o multífido até aqui e expor os transversos. Então, o ponto de entrada do parafuso a referência é borda superior do transverso com borda inferior, ponto médio, certo? Ponto médio, na junção aonde? Com a faceta superior. Então seria aqui, ó. Tá? Primeiro ponto de entrada. Aqui no L4. Aí no L5, ó, mesma coisa. Junção com a faceta superior, no ponto médio com o processo transverso. Então marca aí o ponto de entrada, então o martelo, tá? E essa é a direção sempre 20, no máximo 25 graus. E outra coisa, ó, lembrei aqui agora, tá vendo aqui? Você tem que imaginar aqui a direção da vértebra, né? O L4 a tendência a ser quase perpendicular ao chão, depende um pouco da lordose do paciente, mas ele normalmente é neutro, um pouco só aqui, né? Mais caudal. O L5 já é bastante caudal, já uma média de uns 20 graus, e o sacro mais ainda, depende desse pé do paciente. Então, nesse modelo, segue a direção do transverso. Tá vendo que esse transverso está assim, ó? Ó, esse está menos, sim, e o sacro está assim. Então, você, quando for fazer o furo no pedículo, o furo guia, segue também a direção, tanto sagital quanto coronal, que é essa aqui, crânio caudal, tá? Então vai. Então L4, ó, não é nem tanto neutro, nem tanto para baixo, ó, uma coisa meio intermediária. Você segue a anatomia do paciente. Então, nesse caso, segue a anatomia desse phantom aqui. E tá, e aqui no máximo uns 20 graus aqui. Isso. Pronto, chegou lá, você dá uma volta completa, já faz o outro de baixo também, ganha tempo para não ficar trocando instrumental. Lembra aqui, ó, você está na junção, ó, nem tanto perpendicular, né? Segue essa orientação aqui desse transverso aqui, vai, uns 20 graus para dentro. Isso. Aí gira para fazer o furo. Agora faz o caminho com o número 2. Mesma coisa, tá? Seguindo a direção tanto sagital quanto coronal, né? Isso, segue aqui, vai ter que vai no martelo mesmo. Monta pra gente isso aqui, ó, por favor. Vê se vai aqui com o martelo. É duro mesmo. Tá? Lembra assim, ó, você direciona o crânio caudal, se direciona para o transverso e o lateral, né, uns 20 a 25 graus no máximo, tá? Você cai dentro do pedículo, vai. Faz o manchamento aí. Mesma coisa, tá? Tem que seguir o caminho que você fez para não fazer um outro caminho, né? Vai. Pode usar a catraca dele. Assim, ó. 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 Tá vendo? Vai. Tá? Era bem assim que a gente ia fazer a cirurgia, entendeu? A gente ia fazer 3 aqui e depois 3 ali. Tá? Então, como que é a palpação? Imagina que o seu buraco está aqui. Você vai fazer inferior, superior, sentir superfície óssea lateral e medial. Então, e no fundo também, você tem que sentir que bate no osso lá dentro, senão você pode estar fora da aberta. Então você tem que fazer 5 checagens, vai. Então palpa primeiro o fundo, primeira coisa é ver se tem fundo. Se não tiver fundo, você já ferrou, já tem que fazer de novo. Fundo, aí faz superior, inferior. Assim, ó. Você passaria aqui, ó. Assim, ó. Ó, fundo,
Aí eu venho aqui, ó, raspando para cima, ó. Superior, inferior, lateral e medial, ó. Vai. Sente os 5, fundo, superior, inferior, lateral e medial. Tudo tem que ter osso. Sentiu? Tem osso em tudo, faz no parafuso. Tó. Pode usar a catraca, pra você não ficar abrindo a mão, ó. Ó, você faz assim, ó. Aí volta, entendeu? Ele tem um sistema de catraca que facilita você a não ter que ficar abrindo e fechando a mão. Cansa menos. Ó, você segue a direção do parafuso, tá vendo? Você tá desatarrachando, ó. Isso é comum, ó. Tá vendo que você desatarrachou aqui, ó? Tá vendo, ó? Não pode fazer isso, senão o parafuso entra errado. Você não pode segurar aqui, segura só aqui, ó. Tem esse negócio até pra segurar, ó. Que ele gira em falso aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai até encostar lá na faceta. Vai mais um pouco. Aí. Essa é a técnica de fazer freehand, tá? Quando não tem distorção anatômica, não tem escoliose, é super tranquilo de fazer essa freehand. Aí tá bom. Aí você solta aqui, ó. Passa o outro parafuso. Aqui o outro parafusinho. Continua lá. Agora o outro segmento, né? L5. Solta a catraca aqui, né? É. Acho que ela já te entrega. Ela já te entrega pronto, ó. Aí quando você for abaixar, já tá no sentido de aperto, né? Sentido horário. O outro sentido é para você fazer para desatarrachar, né? Tirar o parafuso. Esse movimento, vai fazendo, ó, pode fazendo. Tá vendo que a vértebra mexe? Isso é importante vocês visualizarem aqui, porque por isso que é importante quando você fazer o torque do parafuso, botar o contra-torque. Você pode quebrar a vértebra se não utilizar isso aqui. Você vê que o parafuso ele entra com uma pega muito forte. Então, se você fizer um torque muito forte e não tiver um contra-torque, você pode até quebrar o pedículo do paciente. Então, por isso que é super importante quando for fazer o aperto, usar sempre o contra-torque. Nunca fazer sem contra-torque, tá? O S1 como que é? A orientação é igual, né? Tá mostrando aqui, ó. Então, a faceta superior de S1 com o processo transverso, tá? A orientação é a mesma, tá? E o ponto seria o ponto médio, então seria aqui, ó. Então, lateral, a faceta superior, na junção com o processo transverso sacral. Então, aqui é o ponto de entrada, tá? Então, como que a gente faz? Aqui que está o segredo. Como que eu me oriento, ó? Se eu vier perpendicular à rampa sacral, tá vendo aqui? Eu estou perpendicular à rampa, não estou? Estou perpendicular. Então, se eu fizer assim, eu vou sair paralelo ao platô. Eu não quero, eu quero me direcionar um pouquinho para o promontório. Então, eu primeiro vejo a rampa, perpendicular à rampa, um pouquinho cranial. Para quê? Para eu poder sair em direção ao promontório. Então faz o furo, inicia, o segundo, mesma coisa. Então, ó, estou perpendicular à rampa sacra. Então venho também 20 a 25 graus aqui, não precisa de muito, tá? Um pouquinho cranial aqui, ó. Para sair em direção ao promontório, ó. Remachador. Ó, perpendicular, um pouquinho cranial. Aí a palpa, mesma coisa, tem que ter fundo e parede, tá?
Então aqui, ó, andar discal. Tá até marcado aqui número 1, ó, primeiro andar. Segundo andar é o andar foraminal. Então, para fazer, encontrar o disco pelo forame, né, que é a técnica de Tillich, eu tenho que tirar as duas facetas, superior e a inferior. Então, a inferior, ela é medial. Então, primeiro eu tiro a inferior. Tirando a inferior, nós vamos ver a superfície articular da superior. Então, tem que tirar as duas para cair dentro do forame. E cair dentro do forame aqui, ó, a raiz está aqui, né? Saindo aqui, ela fica aqui protegida pela página interarticular. Então, por isso que eu não subo muito aqui, tá? Então, eu vou tirar a faceta inferior. Como que é o limite aqui, ó? Eu marco um corte transversal com o limite da superior e venho na junção entre a faceta e a lâmina, tá? Se eu vier muito para cá, eu vou para dentro do canal, não precisa, tá? Então, eu faço na junção da faceta com a lâmina. Então, vai. Faz com o osteótomo mesmo, vai. Então, primeiro você faz um corte na página interarticular. É o corte aqui, ó. E não precisa cortar tudo, tá? Você só vai marcar, igual o vidro. Vai marcar que ela se quebra sozinha. Sempre perpendicular ao osso, não assim, ó. Se for assim, ele corta e fica muito osso. Assim, ó. Não precisa ter medo de cair dentro do canal, é só não cortar toda a extensão, tá? Do osso. Isso. Marcou um pouquinho, você muda de posição. Vai. Não foi na falha, não. Aqui então a faceta retirada, né? A gente usa ela como enxerto autólogo. Tá? Normalmente ela fica presa no ligamento amarelo, ela não sai assim. Tá? Aí a gente tem que tirar com uma pinça dessa aqui. Agora, como é que tira a superior? O que tem aqui, ó? Continuando com a superior, quem que sabe dizer? Só olhar para o lado aqui, ó. Pedículo, né? Então, eu não posso cortar a faceta muito para baixo. Senão eu vou cortar o pedículo do paciente. Qual que é o limite aqui, ó? Esse aqui, ó. Então aqui, ó. Sempre me orientando aqui, ó. Pelo transverso também, ó. Tá vendo? Então é daqui para cima que eu tenho que fazer o corte, ó. Senão eu vou cortar o pedículo do paciente. Estragar a cirurgia, entendeu? Vai, cadê esse aqui, ó? Então vai. E o corte é um corte só longitudinal, ó. Assim, ó. Sempre seguindo a direção aqui da lordose do paciente. Aí você pega com a pinça, normalmente ela fica presa no amarelo também, você tira com a pinça de disco. Isso. Aí o que você vê lá dentro? Ó? Tá? Aqui o modelinho tá aqui, ó. Vou arrumar aqui, ó. Raiz, ó. Essa é a imagem que você vai ver, ó. Você abriu o forame, fica o resto da paz aqui e o disco aqui, ó. Dá pra ver o disco? Uhum. Ó. Aí o que acontece aqui, ó. Geralmente pode acontecer o que aconteceu aqui, sobrar um pouquinho ainda de faceta. Você não quis tirar muito, porque você está com receio de estourar o pedículo. Aí você vem aqui e complementa com o Kerrison, vai. Você vai sentir que chega uma hora que você não consegue mais tirar, porque você está encostando o seu Kerrison lá no pedículo. Então você abre um pouquinho mais de espaço, complementa para abrir o forame lá. E achar melhor o disco. Tá? E a imagem que você vai ter lá é essa mesma, ó. Pode tirar um pouquinho aqui, ó. Aqui seria o quarto andar, seria o suprapedicular. Aqui o primeiro andar e o andar discal. Então aqui vai estar cheio de plexo venoso. Como é que eu vou achar o disco aqui? A gente começa coagulando o plexo por aqui, no quarto andar. Por isso que é importante reconhecer o quarto andar. Por que aqui? Porque eu estou mais distante do gânglio e mais distante do ombro da raiz dentro do canal. Então, o local ideal de fazer a coagulação e começar a procurar o disco é aqui, ó, no quarto andar. Pegou ou não? Aí aqui, o que você faz aqui? Você tira ali o disco, né? Ó. Ó. Aí você começa a tirar o disco aqui, vai lá. Tira o disco. Tem umas coletinhas, aquelas curvas. Isso, vai tirando aí. A gente começa a fazer a dissectomia. Sempre assim, ó. Quando você for lá, você não entra aberto assim. Fecha. Aí entra lá no espaço fechado, abre lá dentro
e começa a tirar, ó. Entra fechado e abre lá dentro, para você não escapar e pegar aquele na raiz aqui do gânglio ou na raiz dentro do canal, tá? Entra sempre fechado, tá? Passaria uma cureta lá, ó. Você rasparia no platô assim, ó. Segura pra mim o berço aqui, ó. Você rasparia embaixo, aí eu viro, ó, raspo em cima, ó. Raspo o platô de cima, ó. Tô sentindo aqui. Raspo embaixo, raspo em cima. Vai. Aí você põe esses aqui, ó. Sempre do menor, né? De 8, vai subindo. Até o espaço do paciente, né? Deixa eu ajeitar aqui. Lá. Vai. Isso. Você coloca sempre assim, dirigindo para o lado de contralateral. Isso. Aí esse passo faz com a radioscopia, né? Tá? Aí você tira, aí sentiu que o espaço tá bom, aí coloca o queijo.